entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta sexta-feira, dia 11 de março de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Paulo Dias, da Igreja Batista do Morro do Céu, em Senador Camaral, o pastor Josué Praça, da Igreja Cristã Antioquia, em Guadalupe, pastora Carla Regina, nossa menina da mesa de hoje, da Assembleia de Deus de Vila Pacaembu, pastor Samuel Soares, da Assembleia de Deus em Bom Sucesso. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos agora o nosso Debate 93 de hoje. Nós vamos tratar sobre vários assuntos no programa. Queremos ouvir a sua opinião sobre vários temas. Um deles, encaminhado aqui por um dos nossos ouvintes, ele descobriu algo pessoal e muito pesado sobre um casal da igreja dele. Ele diz: estou perplexo com o que eles fizeram e ainda mais com a maneira que estão lidando com esse assunto. Eles não sabem que eu sei e também não posso contar como eu soube. Já te aconteceu isso? Saber alguma coisa, mas você não pode contar qual foi a fonte que te deu essa informação? Então, olha, quem te contou? Não posso. Se contar, a pessoa fica brava, mas também se não contar, a situação fica enroscada. Entendo que cada um deve dar contas de sua vida a Deus. Eu não sou mexeriqueiro, entretanto, estou me sentindo responsável. Seria melhor deixar pra lá? Procurar os dois e falar francamente seria perigoso? Comunicar a liderança e deixar que eles tomem providência seria a melhor decisão? O que fazer quando a gente sabe de algo e não consegue esquecer? O negócio tá lá, tem que resolver. Como é que faz? Deixa pra lá, não fala? Se falar, tá, vamos lá, você tá ouvindo a história, alguém chega e diz: olha, eu tô sabendo uma história sobre a sua vida. Você vai perguntar quem é que te disse isso ou não? E se a pessoa disser assim: eu não posso falar, você vai dizer se tá tudo bem ou não? Quero saber a sua opinião participando com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Você sabe sobre alguma coisa sobre a vida de alguém? Eventualmente você tá querendo resolver o assunto, você não é mexeriqueiro, não é uma pessoa da fofoca, mas chegou o seu conhecimento, sabe aquele esquema? Quero ver sua opinião. 96803-8319, 96803-8319 aqui no nosso WhatsApp da 93 FM. Mas nós vamos começar aqui com os nossos companheiros já apresentados. Quero só mencionar especialmente também a presença do nosso querido irmão Harold de Oliveira conosco aqui à mesa também no Debate 93 de hoje. Nós todos acompanhamos o episódio sobre o desaparecimento e depois, infelizmente, o fato do neto do Chico Anísio, esse menino Rian, filho do Niso, ter sido encontrado, a maneira que foi, e aí começaram várias discussões. A mãe do menino começou a dizer que a responsável por este assunto era exatamente o envolvimento desse rapaz com uma certa seita. E essa seita, ela tem uma série de características especiais, e mais recentemente o pai ontem produziu e veiculou um vídeo onde ele trata exatamente sobre esse assunto. E aí a discussão que nasce sobre esse tema, primeiro existe algum tipo de controle sobre esse chá, que é o famoso chá do Santo Daime? Tem vários nomes, um deles é esse nome que é ayahuasca.
é um dos nomes mencionados, é um chá, tira a pessoa do equilíbrio. Eles contam aqui, por exemplo, nesse vídeo, que o menino chegou a perder muito peso e por conta disso precisou ser internado por uma fragilidade física. E o ponto dessa história toda é que ele agia assim em busca do autoconhecimento. Acreditava ele que esta era uma ferramenta para alcançar o autoconhecimento. E numa busca como essa, muita gente acaba se posicionando e buscando se conhecer de uma forma que infelizmente chega nesse nível que aqui está. É um episódio, tem vários outros, mas esse é um episódio que vira um ícone, que vira um símbolo de todas essas. Eu queria ouvir os nossos companheiros aqui sobre esse assunto, porque na busca desse autoconhecimento é possível que muita gente haja de uma forma totalmente equivocada. Bom dia, companheiros. Pastor Josué. Bom dia aos ouvintes amados, nossos queridos colegas, amigos aqui da mesa, JR. Essa questão é bastante interessante, e sobre o fato do autoconhecimento, a busca do autoconhecimento. É muito bom nós nos conhecermos, é muito bom em busca de autoconhecimento. Só que o autoconhecimento, ele não pode estar desvinculado do conhecimento de quem Deus é, porque nós somos apenas seres criados pelo nosso Deus, e Deus, ele é o conhecedor total de nós mesmos, cada um de nós, porque nos conhece, sabe a estrutura, nos formou completamente como nós somos. Então nós nunca conseguiremos nos conhecer na sua totalidade, apenas estando conectados com o Senhor, né? Então, o Criador. Então, buscar a si mesmo, simplesmente para viver uma vida melhor, sem ter o alicerce do que nós conhecemos na palavra, é em vão, e a busca em si não leva a lugar algum, apenas uma procura desesperada por alguma coisa que não vai satisfazer as suas necessidades básicas. Bom dia, JR, bom dia aos queridos ouvintes, bom dia aqui aos queridos debatedores. Eu entendo que há um vazio no ser humano e ele busca preenchê-lo com algo que possa saciá-lo. Em Cristo descobrimos que ele é o único que encaixa perfeitamente no preenchimento desse vazio. E há uma preocupação e um alerta da nossa parte para os jovens que nos ouvem, que não tem como preencher qualquer outra coisa a não ser com Cristo, é inevitável. É Ele que nos compreende, Ele que conhece a nossa essência, Ele que conhece a nossa alma. Agora, perceba que numa busca desenfreada de se auto-preencher, a gente acaba preenchendo com muitas coisas. E, infelizmente, aquilo que tiver à mão para que a pessoa possa fazê-lo é o que ela vai acabar buscando. Então fica um alerta, cuidado na roda das amizades que se anda, porque a gente acaba percebendo que no caso do Santo Daime, só pode entrar se outra pessoa convidar, é tudo muito oculto, é tudo muito secreto, por isso chamado seita. Então fica essa preocupação nos níveis de relacionamento que a gente acaba se envolvendo, e um alerta para os pais também, para que se tenha aí a percepção de com quem teu filho tem andado e quais são aí os círculos de amizade que ele tem frequentado. Então aqui fica esse alerta. Um bom dia a todos também, não é? E como já dizia Salomão, o fim de todas as coisas é teme a Deus, né? Quando falava a respeito de sabedoria e a gente falar, né, sobre Salomão, a respeito do homem sábio que foi, né, entendendo e vendo também todas as coisas, né, chega a esse fim de que o fim de todas as coisas seria o temer ao Senhor. O homem, ele é um ser religioso, né? Ele busca realmente preencher esse espaço, preencher esse vazio que já muito nós entendemos que só preenche com a presença de Deus. Mas ainda quando não conhecem isso, né, e essa busca desenfreada para que possa talvez conhecer a si mesmo, como talvez o filósofo já falava, né, tipo, conhece-te a ti mesmo, né, nessa busca desenfreada de conhecer a si mesmo. E sem os parâmetros, né, como bem falou o pastor, da palavra de Deus, né, é uma busca desenfreada para o nada, para o caos, né, porque jamais nos conheceremos tão quanto o nosso Pai nos conhece e pode nos direcionar ao caminho verdadeiramente de preenchimento, né? Então,
se nós, dentro dessa busca, nós conhecermos e prosseguirmos a conhecer aquele que realmente deveríamos conhecer, que é Deus, eu creio que todas essas ansiedades do ser humano, né, esses questionamentos quanto à vida, quanto ao cosmos, quanto a tantas coisas que nós nos preocupamos e pensamos, né, essa busca, não que nós chegaremos ao todo, mas será preenchido com aquilo que deve ser preenchido, que é com a presença de Deus. Amém. Bom dia, JR. Bom dia, querido. Eu não falei contigo aí, puxa, cheguei aqui, falei com todo mundo, não falei contigo. Meus queridos ouvintes, é um tema muito interessante esse, porque ele tem várias facetas que são importantes. A primeira é que, para que haja o autoconhecimento, tem que haver muita reflexão sobre o que somos, quais são os nossos projetos, nossos sonhos, e por que nós temos esses sonhos, esses projetos. E tem uma coisa que é fundamental nisso, que é a consciência. Você tem que buscar se conhecer conscientemente. Você não pode ter artifícios que te tirem do seu estado de consciência. Voltando ao caso desse menino, nesse chá, esse chazinho, evidentemente ele é uma droga. Afinal de contas, é uma droga, ele te tira do seu estado de consciência. Como é que você vai encontrar a si mesmo fora do seu estado de consciência? Não existe. Agora, a grande síntese do estado de conhecimento é a paz que excede todo o entendimento. Então, nós que somos crentes, nós que somos cristãos, sabemos disso. Se nós tivermos esta paz interior, é porque nós estamos com o equilíbrio pleno do nosso conhecimento de quem somos, o que somos, e a nossa vida normalmente está à disposição do Senhor. O Senhor é que está no controle das nossas vidas. Então eu vejo dessa forma. Sim, muito bom dia, JR, bom dia, deputado, amigos na mesa, e você que nos acompanha nessa manhã em mais um encontro, em mais um debate. É um tema que é trágico, né? A gente tem essa notícia tão recente. Infelizmente, não é a primeira, talvez tenha sido a que mais tomou espaço ou repercussão na mídia, mas infelizmente não é a primeira e temo afirmar que não será a última. Esse tipo de atividade de seitas como essas continuam por todo o Brasil, por todo o Cone Sul, com certeza, e é algo que traz temor nessa questão de tentar, o tema de hoje, tentar conhecer a si mesmo, porque até que ponto você está disposto, o quanto você está disposto a pagar nessa viagem, nessa experiência de se conhecer, se é que foi assim que te venderam esse produto, se é que foi assim que te venderam essa oferta. Vem, participa, aceita, bebe 2 goles disso aqui, você vai descobrir tudo que em 25 ou 30 anos você não conseguiu descobrir. Como bem colocou o deputado, se você está fora da sua consciência, se você não lembra direito nem onde é que você está, quem é você, como é que isso pode te levar a uma descoberta maior de verdade? Como é que isso pode te levar a uma descoberta maior do conhecimento do que está à sua volta e, mais ainda, do que está dentro de você, né? De que maneira sair da vida real, de que maneira você se abstrair do que é concreto vai te levar a descobrir quem é você. É difícil. Os pais trazem esse vídeo aí, especialmente o pai, né, traz esse vídeo aí como um alerta, é a expectativa dele que várias pessoas sejam alertadas para que não entrem na mesma linha, não façam a mesma coisa, porque nem sempre se sabe o que vai ser depois que você toma o primeiro passo. Em geral, o primeiro passo, ele é conhecido. Tome isso, faça isso. E depois, o que vai acontecer? Depois a experiência é de cada um e tal, e cria-se por trás disso aí uma imagem de uma coisa agradável, uma coisa prazerosa, e muita gente acaba entrando numa onda como essa. Infelizmente é uma onda sem volta, com várias dificuldades, não apenas nesse caso especificamente, mas existem outras consequências para o organismo, especialmente a convicção de que se não autoconhecerá, não acontecerá aquilo que você busca.
E evidentemente alguém ouvindo a gente pode dizer, mas vocês estão dizendo isso, vocês são evangélicos também, vocês estão falando sobre a Bíblia. É lógico, vamos falar sobre o quê? Sobre a Bíblia mesmo que a gente fala, tá certo? A gente fala sobre a Bíblia, mas também não é uma coisa não inteligente. Assim como a filosofia diz, conheça-te a ti mesmo, a Bíblia nos diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? E aí a gente conclui que só pode ter esse autoconhecimento resultado da ação do Espírito Santo, ou seja, é o Espírito Santo que vai te levar ao autoconhecimento. Todo mundo tem que conhecer limite, não é isso? Você tem que saber até onde você pode ir, o que você pode, como é que você é, quais são as suas características, quais são as suas dificuldades, as suas lutas, mas a fragilidade humana e a busca pelo desconhecido poderá levar as pessoas a agir como esse menino agiu e como os pais estão vivendo esse drama. Tem vários artistas envolvidos nisso, que parece que é uma coisa que tem uma atração no meio artístico, né? Tem uma atração no meio artístico, a mãe deu nome, tudo, nós não vamos dar o nome aqui, mas a mãe deu nome, tudo, a atriz disse que já não viu o rapaz há muito tempo, que não tem nada com essa história, quer dizer, as histórias vão se misturando ali de uma forma clara, mas o fato é que a gente vive uma dificuldade, uma luta grande, é mais um caso como esse, e o ponto é a busca pelo autoconhecimento, a busca por reconhecer a sua própria história e a sua própria vida, enfim, e infelizmente numa busca como essa, muita gente não volta. Desculpa, essa busca, ela tem a ver com algo que é um atributo essencial de todo ser humano, que é a transcendência. Todo ser humano, ele tem esta dimensão transcendental e de busca, busca do divino, de busca de alguma coisa que não está dentro dele e também da busca do que ele é. Então, essa é a realidade. Se esse espaço que está vazio é preenchido por essas filosofias, essas seitas, essas doutrinas, então ocorrem esses desvios com consequências como essa que ocorreu aqui. Drásticas. Então, nós como cristãos preenchemos esse espaço de transcendência com a nossa fé em Jesus Cristo, fé em Deus e a nossa caminhada, sabendo que nós somos imperfeitos e que estaremos sempre buscando nos conhecermos melhor na condição de cristão. Nós temos a transcendência preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a diferença. E nós fazemos a nossa caminhada, vamos buscando a edificação, que nós não vamos chegar à perfeição, mas nós temos que buscar essa perfeição. Apenas, né, a gente está falando sobre o vídeo, né, e as coisas que foram divulgadas, fica aí também um grande alerta para cada um de nós como pais, né, para a gente acompanhar bem de pertinho os nossos filhos, né. Existem caminhos que às vezes eles podem estar trilhando, né, isso é o grande alerta, né, mas se nós estivermos atentos, pedindo a Deus que nos dê direção, né, eu falo não só a cristãos também como não cristãos que estão nos ouvindo nesse momento, para que a gente possa estar bem pertinho deles. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Há no coração do homem o desejo da busca pelo eterno, né? E essa busca acaba sendo uma busca constante. A Bíblia diz: buscai, me achareis quando me buscareis de todo o coração. O acesso a Deus é um acesso livre. Nenhum de nós precisa pagar absolutamente nada para conversar com Deus. Deus nos fala pela sua palavra. Não existe nada mais extraordinário que a oração, o tempo a sós na presença de Deus. Por isso, cuidado, muito cuidado com o que te é oferecido. Fica o alerta, fica uma palavra sobre o assunto do nosso dia. É um assunto que mexe com a gente, como outros temas têm mexido com a gente. Por exemplo, o pedido de prisão preventiva de tanta gente, incluindo o ex-presidente da República, o presidente Lula. Mas nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho aqui no nosso Debate 93, Ju. Estamos juntos no Debate 93. Pastor Paulo, o senhor destacou no tema de hoje, encaminhado aqui por um de nossos ouvintes: entendam que cada um deve dar contas de sua vida a Deus. Eu não sou mexeriqueiro. Foi bom avisar, o ouvinte tá dando porque o pessoal desconfia. Eu não desconfia, a pessoa tá sabendo muito da vida do outro. Muito interessado. Entretanto, estou me sentindo responsável. Qual é o sentimento dele? Olha, ele sabe de uma história
que envolve pessoas importantes no contexto onde ele está, e ele fica assim, o que eu faço? Eu sei, não posso dizer quem me contou ou como eu descobri, mas se eu não disser nada, eu me sinto responsável. E aí, pastor? Meus queridos irmãos, né? A questão, como o irmão bem frisou, eu não sou mexeriqueiro. Há muitas questões, né? Eu vejo que essas questões passam por uma questão de disciplina na vida de uma igreja, não é? E que como um corpo vivo que é a igreja, se nós não entendermos essas questões, nós vamos estar morrendo. É a mesma coisa de nós estarmos com um dedo, uma parte do nosso corpo infeccionado sem tratamento. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Em princípio, né, o que tem de ser entendido é que isso realmente passa por uma questão de disciplina na vida de uma igreja. Há muitas pessoas que têm a dificuldade de entender o que é um mexerico e que é você estar tendo zelo para com o corpo, né, de Cristo. A igreja como um corpo ali vivo e não pode de forma alguma, né, você chegar e deixar as coisas para lá sem que você possa fazer justamente o que você deve fazer. O fato é acreditar numa liderança, na liderança da igreja. Isso passa, e esse é um sacerdócio. Nós não podemos ser pastores no lugar do pastor. Nós não podemos tomar a decisão de simplesmente ter também o pecado da omissão, né, nos omitirmos dentro daquilo que nós sabemos que está afetando o corpo que é Cristo, como já aconteceu no Velho Testamento pelo pecado de Acã, né? Todo o povo pagou, né? Você vê que Jonas estava ali e o barco ia a pique porque de alguma forma Jonas não estava caminhando bem. Mas quando nós entendemos, espera aí, isso não é mexerico, isso está influenciando na vida da igreja, está influenciando no testemunho da igreja. Se isso está influenciando a tal ponto, eu acho que a base é você entender, você conhece o seu pastor, você sabe quem ele é, se você está como ovelha desse pastor é porque você deve confiar nele e passar para ele. Então justamente... Aí o pastor vai dizer o seguinte, quem te falou? Essa é a questão. Pastor, tá falando. O senhor é ovelha, eu sou pastor agora. Vai lá. Pastor, olha só. Meu filho, me diga uma coisa, como é que você soube disso, meu filho? Você tá falando, existem questões. Você viu? Queridos irmãos. Não, pro pastor agora, o senhor. Tudo bem, sou ovelha, eu sou pastor. Bem, pastorzão. Existem questões e que... O que mais vale? Então vamos escrever aqui, Vamos escrever. O senhor assina se eu escrever aqui o que o senhor está falando? Assino. Não, eu sei que o senhor assina. Estou dizendo, já imaginou a situação lá? Assino. Mas passa por essa questão. Porque é justamente aí que algumas pessoas entendem como mexerico. E quantas coisas estão sendo hoje encobertas na vida de uma igreja? Igrejas estão morrendo por nós não buscarmos verdadeiramente com certeza, essa verdade. Josué, e aí? Eu penso que se eu não posso dizer quem me disse, se tem alguma coisa estranha aí. Tem que dizer o que aconteceu. Para que haja uma correção correta, as pessoas precisam saber. Porque eu, como pastor, já ouvi várias histórias sobre ovelhas e que às vezes eram tão convincentes que a gente acabava crendo que aquela pessoa era daquele jeito porque alguém disse. Mas nunca diziam as fontes. Depois, com o tempo de relacionamento, percebe-se que aquilo não reflete toda a verdade. Nem sempre. E pode ser que alguma coisa tenha acontecido num passado e que hoje já é uma história diferente. Olha aí, pastor Paulo, aqui um ouvinte dizendo, a minha opinião é termos que avaliar os fatos ocorridos. Se os fatos aconteceram antes ou depois, pastor Paulo, é a perspectiva que o ouvinte fala aqui. Porque se foi antes, Deus perdoa. A consequência do pecado de cada um colhe. Agora, se foi depois da conversão, mais indicado seria a pessoa chegar ao casal e conversar. Porque quando sabemos ou vemos o outro pecar, podemos sim ir lá falar com a pessoa e não estar julgando, mas repreendendo, pastor Samuel. O senhor concorda, pastor Samuel? Sim. Veja bem, quando você entra para uma igreja, quando você entra para uma comunidade como uma igreja, você há de convir que tem pessoas ali que estão há mais tempo, e não somente no tempo cronológico, mas vamos imaginar no tempo de caminhada com Deus. Então você imagina irmãos de idades ou experiências diferentes na fé, na caminhada já. Então, é natural, você pensa numa família, que exista correção entre os irmãos. É natural. Então, se esse tema que foi colocado, eu perguntaria primeiro, quão grave é o que eu ouvi?
Quão grave é? Não é nada, é uma bobagem. Tá bom então, irmão. A gente vai orar mais um pouco e deixa Deus trabalhar mais um pouco na vida desse terceiro que o irmão está apresentando. Ou não, é algo gravíssimo. Pastor, eu ouvi dizer algo terrível de um determinado diácono, de um determinado presbítero, do líder da... É grave, pastor, é grave. Não tem como dizer. É grave, pastor. Vamos deixar passar. É grave. É grave? É grave. Por favor, conte a história toda. Estou perplexo com o que eles fizeram e ainda mais com a maneira que estão lidando com esse assunto. Eu não posso falar mais do que isso, senão vão dizer que eu sou mexeriqueiro. Tá certo? Só que o ouvinte conta que os detalhes às vezes são muito interessantes, mas eles acabam revelando muito sobre as pessoas envolvidas. E aí aparece sempre aquele que vai dizer assim: sei quem é. Peguei. Sei quem é. Entendeu? Então, é complicado, pastora Carla, porque tem um ouvinte aqui dizendo que é o seguinte, que a solução é botar a pessoa que diz, tá certo? Com a pessoa sobre quem foi dito o assunto e fazer uma acariação. Olha aí, um termo da moda, hein? Normalmente isso é o que é o correto de ser feito, haja vista que a pessoa fazer uma acusação sem ter provas comprobatórias não adianta, né? Então eu posso fazer uma acusação sobre quem quer que seja, se eu não tiver provas, e aí, como é que faz? Um pastor que é sábio, ele certamente vai averiguar antes de julgar ou até mesmo de disciplinar. Eu aprendi que a forma como as pessoas lidam com o pecado alheio demonstra a maturidade que ela tem. Então, como é que você gostaria de ser tratado se fosse porventura com você? Como é que você gostaria que lhe chegasse? Outra coisa também que vale a pena ressaltar é que não adianta querer confrontar como irmãos, como foi dito pelo pastor Samuel, se porventura a pessoa não tiver ali a maturidade para fazê-lo, porque às vezes a gente fica tão indignado, tão irado, tão chateado, tão entristecido, que na hora de ir para o confronto, a gente vai, na verdade, para acusar mais do que para tratar em questão de resgate. Então há essa preocupação. Aí eu ressalto o que o pastor Paulo disse, para que se vá até a liderança. Infelizmente, nem sempre a pessoa confia na liderança, o que é um outro ponto grave para ser apontado aqui. Então tem pessoas, infelizmente, que às vezes elas falam para uma liderança que muitas das vezes não preserva o segredo, muito pelo contrário, você conta no gabinete e às vezes é reverberado por toda a igreja. É triste, mas é preciso ser falado também acerca disso. Mas eu também preciso corroborar aqui as palavras do pastor Paulo, quando ele disse que a pessoa está lá ainda, é porque algum fio de confiança ela ainda tem, que sai o tempo disso ser resgatado. Mas se calar, eu acredito que a pessoa aí passe por um momento aí de angústia bem grande. Ouvinte aqui dizendo, olha, eu não faria nenhuma das duas coisas, irmão Harold, porque cada um toma conta da sua vida, diz aqui o ouvinte. Outro dizendo, eu não faria nada, que essas coisas costumam acabar em confusão. Outro ouvinte dizendo, eu só confrontaria se fosse alguém próximo e muito importante para mim. Caso contrário, eu não falaria para ninguém, nem confrontaria, porque correria o risco de sair como fofoqueira, diz aqui a nossa ouvinte, irmão Harold. Todas essas afirmações desses comunicados aí são verdadeiras, realmente, e são situações que devem e podem ocorrer. Agora, o que é importante é a avaliação de quem tem o conhecimento do fato, qual é o desgaste que esse fato causa para aquela comunidade, no caso a congregação que é dentro da igreja, né? É na igreja. Qual é o desgaste que faz? E a igreja, aí eu sigo o caminho dentro da igreja, das lideranças e do pastor. Existe um gabinete pastoral, sim, onde este membro que está com esse problema, sem revelar quem é, pode se aconselhar com o pastor. Pastor, como é que eu vou proceder? Aí o pastor vai dizer, vamos fazer o seguinte, convida essa pessoa aqui, vamos conversar aqui dentro do gabinete, vamos ver qual é o problema realmente, embora é grave, mas vamos ver a profundo. Não é uma cariação, é um esclarecimento na realidade. Agora, se o pastor pode depois ir para o púlpito contar a história, é outra questão. Aí é outra questão. Aí pega, né? Aí pega. Um ouvinte aqui, irmão Harold, está contando o seguinte, olha, eu contei um segredo íntimo para uma amiga da igreja e ela contou para o pastor, ou seja, ela contou um segredo, olha que história. E aí ela contou, fui chamada ao gabinete e me senti muito constrangida perante o pastor. Se o pastor não faz nada, o pastor, entendeu? Não faz nada. Se o pastor chama para uma conversa, a conversa tá, né?
Acredito que se a pessoa fosse realmente minha amiga, uma pessoa de Deus, saberia me disciplinar em amor e amizade. Ou seja, eu preferia que você me disciplinasse do que você contar pro pastor. Não confio em contar nada para as irmãs da igreja, porque eu já vi que muitas não têm papas na língua. E aí fica a realidade de cada um. A pesquisa de hoje tá nessa linha, né? Vanese, bom dia. Eu gostaria de esclarecer aqui o seguinte, que eu falei que busque o pastor, mas eu fiz a observação. Não revele o santo. Revele o conceito, o assunto. Como devo proceder. Tem um problema na igreja. Só isso. Isso é apertado também. Vai lá, Vanessa, e aí? Bom dia, JR. Bom dia, debatedores, ouvintes. Hoje a nossa pesquisa é o seguinte: se você soubesse do pecado de alguém da igreja, você confrontaria a própria pessoa ou contaria para a liderança? 94% dos nossos ouvintes dizem que falariam com a pessoa. Com a pessoa. 6% com a liderança. Olha aí, vocês acham que a pesquisa reflete a realidade ou reflete o mundo ideal? O ideal. O ideal, né? O ideal. Não é a realidade. Não. As pessoas não falam com as outras, não. Não. Falam sobre as outras. É isso mesmo? Quem convive em igreja sabe disso. Ainda pedem oração pela causa do irmão, não sei o que lá. E aí, com pretexto, acabam... Mas vocês estão me assustando. Agora, tudo é como eu maioria, disse. Na sua igreja não acontece. Na minha maneira de interpretar, vai do quão grave é o tipo de denúncia. Do quão grave. Quer saber se o assunto é grave. Se é gravíssimo, não tem como. Você não tem como. A questão aqui é algo pessoal. Se é algo pessoal, cabe a eles. Só que se for algo que reflete em toda a comunidade e não houve uma reparação, então eu posso chegar à pessoa se eu tiver coragem. Se não tiver, eu vou chegar e vou falar com quem? A menos que seja questões que envolvam justiça, ameaça de morte, segurança. Não tem como então isso é algo dessa. que a pessoa, nós como conselheiros, nós aprendemos que esse tipo de situação, ou suicídio, ou assassinato, ou alguma coisa legal, nós precisamos dizer à pessoa com quem nos confiou a informação, dizer, isso realmente eu não posso guardar, eu preciso passar isso adiante. A pessoa precisa saber que eu vou passar a informação a quem de direito, a quem pode ajudar de verdade, porque aquela pessoa está com um problema. Então eu não posso simplesmente pegar uma informação que eu não sei a intenção de quem me passou, eu não sei por que chegou até mim, então a pessoa fica desesperada aqui sem conseguir nem dormir com uma informação que pertence ao outro. Quer ver uma coisa? Um ouvinte aqui está perguntando qual é a atitude que o pastor tem que tomar quando alguém vem contar o pecado de outro e esse alguém já tem um histórico de fofoca. Quem está contando? Repreendê-lo. Não, mas e vai que é. Não, pode até ser. Mas você já tem um histórico e, sobretudo, me chama muita atenção. Foi bom você me contar isso. Eu queria falar com você sobre isso. O tom, a maneira como se conta, a maneira como se constrói a cena em que eu tô compartilhando. Eu posso fazer essa leitura, né? Uma comunicação não verbal, a maneira como você se aproximou de mim para comentar isso. Não me pareceu que a sua intenção é purificar o corpo de Cristo. Entendi. Aproveita a oportunidade para dizer, olha, se a propósito foi bom falar sobre esse assunto. Mas sobre o irmão também. Entendi. Olha aí. Aproveitou a viagem. Obrigado. E a pessoa vai dizer assim, o que eu fui fazer? Obrigado. Eu acredito que aos pastores nós buscamos que se manifeste nós um discernimento. Tudo bem que é discernimento de espírito normalmente, mas eu quero usar a expressão voltada para o universo das relações. Eu acredito que o pastor ele vai desenvolver uma experiência ao longo da vida. Eu acredito que eu sou a mais nova aqui. Não, Josué, não sei, da mesa. Mas acredito. Outrora passou. Não, eu falei do mais novo, é o aniversário antes. Mas eu falei já do mais novo, enfim. Mas a gente vai adquirindo ao longo da vida essa experiência para discernir algumas situações. Então, assim como um pai sabe quando o filho vem tá mentindo, eu acredito que o pastor, na qualidade de pastor de ovelha, ele conhece, ele discerne a sua ovelha e acredito que vai ter sabedoria para lidar com isso. Ele conhece, se ele estiver convivendo, se tiver um tempo. Agora, pastor novo. Tem uma história que isso acontece muito com o pastor novo. Muito grande. O pastor chega na igreja, começa a ter uma fila de gente, vai dizer, olha, pastor, só que o senhor tá vindo pra cá, eu inclusive torci pelo senhor, votei no senhor, apoiei o senhor. Eu queria dizer, o senhor tem um pro senhor se preparar. É o seguinte, sabe aquela pessoa que sentaria naquele lugar assim, pastor, cuidado. Pastor, a grande coisa, a gente estava vendo a pesquisa agora há pouco, né? Existem algumas questões
que leva a gente a profundas reflexões, principalmente o papel de um pastor na vida de uma igreja, né? A gente precisa voltar a essas bases da confiança, do carinho. Acho que vem essa palavra pra gente mesmo, né? Dessa pesquisa, porque é tão bonito quando você chega, você trata um problema e você vê que aquele problema você consegue resolver na vida de uma igreja. Existe N formas de serem resolvidas quando as coisas elas são conduzidas, né, de acordo com a palavra de Deus. Às vezes a minha preocupação, né, é quando cada um quer se jogar um pouco o pastor e deixar a figura do pastor às vezes de lado. Olha, vamos resolver por aqui. Não, pô, o pastor tá tão atarefado que ele não dá para ele resolver sobre isso. E quando as coisas explodem dentro de um gabinete, parece assim, não, mas olha só, todo mundo já conversou comigo, pastor, o último a conversar, né? O último a conversar é o pastor. Assim, poxa, quantas vezes eu creio que os colegas devem ter passado por isso. Já passamos por decisões formadas dentro de gabinete. Eu acredito que para toda a classe, aqueles que a representam mal, aqueles que a representam bem, são os remanescentes. Mas fato é que a gente recebe às vezes ovelhas nos apriscos que elas já vêm tão machucadas de outros apriscos que perdem a credibilidade pastoral, infelizmente. Então, por exemplo, num caso como esse, são membros, mas tem casos como esse que a pessoa sabe do próprio pastor. E a quem vai? Quando se sabe do seu próprio pastor. E isso é muito triste, é muito terrível. Hoje vocês estão falando muito que o pastor conta as coisas sobre as pessoas. Não, eu não tô aqui, não tem. A gente tá aqui falando de. Não. Acontece, mas não é com essa frequência toda aí, não. Aqueles que nos ouvem, eles vão passar por diversas situações. Então a gente abarca tudo que a gente puder abarcar pra aqui. Pra ficar preparado. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o que acontece? Se eu ouço isso muitas vezes, a impressão que eu tenho é que eu não posso confiar em ninguém. Não é isso. Existem pessoas que têm um crédito muito grande, são pessoas que guardam com elas as histórias, e eu tenho a impressão que é a maioria que guarda aquilo, poxa, sofre com aquilo. Entendeu? Em alguns casos chega a ficar assim, adoecer por causa daquilo, cabeça dói, corpo dói. O ouvinte que nos escreveu tá tendo a dificuldade de saber para quem ele vai. Então por que ele já não foi diretamente? Então a gente parte do princípio que tem alguma dificuldade de confiabilidade com a sua referência, com a sua liderança. O outro lado é que existem pessoas confiáveis que a gente pode chegar, chorar, contar as nossas histórias e que a gente tem a certeza que a pessoa vai preservar aquilo ali. Se não preservar, né? Um pastor, pastora, um líder, enfim, que não consegue guardar uma história, ele pode ser um ótimo pregador, mas ele não pode ser conselheiro. Se ele tem dificuldade com isso, ele tem que dizer o seguinte: olha, irmãos, eu tenho um problema, eu não guardo segredo. Tem uma piadinha que eu não vou ficar contando, todo pastor conhece a história. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Mais um ouvinte disse o seguinte: olha só, outro dia eu fui colocar o celular para despertar, olha que loucura essa história aqui, colocar o celular para despertar e descobri um áudio de uma conversa de uma irmã, outra pessoa, que fala de um pecado de um casal, outras pessoas, até agora foram 3. Cheguei para ela, a primeira, e mostrei o áudio dos 2 e disse que não sabia como isso foi parar no meu celular. E falei que da minha boca ninguém ia ficar sabendo e ela me agradeceu muito. Só está contando para nós, mas nós não estamos contando para ninguém, porque nós estamos guardando isso aqui. Claro. Irmão Harold é um especialista em tecnologia, né? Irmão Harold, tem tanta gente que não sabe como isso foi parar no celular. E assim, às vezes acontece, vaza um áudio, é um vídeo que entra, é uma foto que entra porque os aparelhos estão conectados, a pessoa não sabe que os aparelhos estão conectados. A rede Wi-Fi tem uma perspectiva de muitas vezes e as pessoas acabam. É ou não é, irmão Harold? É verdade, esse mundo hoje está bem diferenciado. Tratar este mundo hoje de forma analógica é o fim do mundo. Não pode. É o fim do mundo. Tem que tratar como o mundo digital. E lembrar sempre o seguinte: a internet não admite esquecimento. E o que entrar na internet e ficar um tempinho, alguns segundos, você pode deletar. Já entrou na rede. E pode ficar. Pode se arrepender, mas que já ficou na rede. Então as coisas existem e
Existem muitas formas de se colocar realmente informações nos equipamentos, principalmente nos iPhones dos outros. Muita maneira, você manda mensagem, faz, mas você deixa digital também, você tem a origem, fica lá. Então é difícil que apareça assim do nada dentro de um celular, é difícil. A não ser que o próprio sistema maior, o Google, tenha feito isso. Eles têm instrumento, mas fora disso, não existe. E como isso é pouco provável, alguém mandou, alguém enviou. Eu quero incentivar as pessoas que ouvem situações, histórias como essas, a orientarem as pessoas sobre o cuidado pastoral, né? Os pastores são preparados para isso, para acolher, receber e saber como proceder em determinadas situações. Essa coisa do medo do pastor, né, de não fazer o que deve ser feito, isso faz com que nós confiemos muito mais nas pessoas que estão ao nosso redor, que não são preparadas para tratar das situações, e aí acaba que a situação fica muito pior. Então os pastores são preparados como conselheiros para poder orientar, para dar o fim necessário, para corrigir e para manter o sigilo necessário sobre aquela situação. O ouvinte está falando aqui, Mauro, sobre o Bluetooth, que também é uma possibilidade de transmitir algum tipo de mensagem. O fato, o senhor trouxe muito bem, é que é um mundo que não tem volta, que não permite esquecimento, não é isso? É isso aí. E que não tem jeito de você dizer que não foi. Que a digital tá lá. Então, não fui eu. Tem gente que diz isso. Não é meu, mostra não fui eu. A e o ponto B. Da onde saiu e onde foi recebido. Emissores tem que ter, né? Não tem como. Hoje em dia não tem como. Muito bem, companheiros. Este tema, ele vai se desenvolvendo e pelo que eu entendi, vejam se é isso aqui, ao vivo aqui, os ouvintes ouçam. A ideia é: procure a pessoa, converse com a pessoa. Este é o ideal dos ideais. Converse com é sua amiga. É uma pessoa do seu relacionamento. Se não é, cria um vínculo e procura a pessoa, converse com ela. A outra opção que ela apresenta é apresentar esse assunto ao líder, mas você não vai poder se omitir. Pastor, agora eu tô livre. Entendeu? Você tá livre, o pastor, coitado, tá arrebentado, né? Você tirou um peso das suas costas, passou para as costas dele, né? Coitado. Então, isso aí é isso mesmo que vocês estão falando? Eu acredito que a pessoa, resuma isso? Às vezes ela tá tão angustiada que ela quer falar e, claro, acho que não tem outra pessoa para que ela fale, caso não tenha maturidade para ir até a pessoa, senão seu pastor, com certeza, porque você compartilha com ele isso. Agora, pelo menos duas bases bíblicas válidas para ser citadas, uma do Antigo Testamento, Ezequiel 13, embora num contexto específico lá para ajudar Ezequiel, mas quando o Senhor fala que se ele avisa, o próprio Deus, né, de que vai morrer, certamente morrerás, e você não avisa, o sangue é requerido. Então, às vezes o Senhor nos dá o discernimento, que é algo para a morte. Daí pastor Samuel falou sobre a gravidade do problema e com base nisso ir até a pessoa. Você tá vendo que a pessoa tá a ponto de morrer. Então essa conversa, essa tentativa é válida, porque se você sabe, não leva ao pastor, não leva a ninguém, sabe que a pessoa tá a ponto de morrer, ora, permita-se ser usada, né? É de salvá-la, né? Essa é a intenção. E uma outra base bíblica lá, a carta para o povo lá da Galácia, né? Gálatas 6:1, a palavra é: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigir com espírito de brandura. E aí essa palavra final é tremenda: e guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, cuidado como você vai falar com o outro, porque o mundo dá voltas. Hoje é ele, mas amanhã pode ser você. Muito bem, com esses cuidados todos aqui apresentados, nós tratamos especificamente sobre o tema que foi encaminhado pelo nosso ouvinte hoje. Falamos sobre o tema anterior e que envolve, infelizmente e tristemente, a figura de um menino, de um jovem que acabou envolvido, segundo seus pais, com uma seita, e essa seita envolvia Santo Daime, envolvia, enfim, uma série de coisas. Esses chás alucinógenos aí promoveu, segundo seus pais, esse tipo de coisa que deixou todo mundo muito triste. Não é o único caso, infelizmente, e possivelmente hoje mesmo outros casos estejam acontecendo nas pessoas em busca do autoconhecimento. A gente viu que você só vai se conhecer à medida que você conhecer a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai se conhecendo. Outro episódio, um outro caso pra gente discutir aqui hoje é o Ministério Público de São Paulo ontem, numa entrevista coletiva bombástica. Eu estou lendo aqui no site da BBC,
Tá dizendo aqui, olha, o Ministério Público de São Paulo pediu nesta quinta-feira a prisão preventiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, além de outras 4 pessoas. A informação foi confirmada, isso exatamente, claramente, na entrevista ontem. E está dizendo aqui ainda, uma eventual prisão só ocorreria caso o pedido seja aceito pela justiça. Não há prazo para que a justiça decida sobre as prisões. O pedido será analisado pela juíza Maria Priscila Hernandes Veiga Oliveira, da 4ª Vara Criminal de São Paulo. A prisão do ex-presidente foi pedida pelos promotores José Carlos Blatt, Cássio Concerino e Fernando Henrique Araújo, que também assinam a denúncia do Ministério Público de São Paulo pelos supostos crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica que teriam sido cometidos pelo ex-presidente. Essa notícia caiu como uma bomba. Não é a primeira relacionada a esse assunto, mas vem numa sequência de notícias que envolvem a figura tão conhecida no país inteiro, com um grande apelo popular, que é do ex-presidente Lula. O assunto está à mesa, eu queria ouvir a opinião dos companheiros sobre esse assunto. Em primeiro lugar, JR, Pastor Samuel, a primeira coisa a ser dita é: nunca antes na história desse país. Tem muito a ver com o personagem em questão. Olha só, para nossa análise, o Brasil hoje tem cinco presidentes vivos. 5. Dos 5 vivos, 4 são investigados pela Lava Jato. Eu acho que é um dado alarmante, triste. Agora, especificamente acerca do ex-presidente Lula, a gente está vivendo dias de história. Isso aqui é história. Sim. Minha filha vai ler isso nos livros. A gente está vivendo dias de construir parte da história do nosso país. Nunca antes se imaginou que pudesse chegar ao ponto em que chegamos, com a gravidade que chegamos e com a proximidade de você ver a coisa acontecer de fato. Não surpreenderá, me parece que nenhum de nós, se isso de fato vir a acontecer. As colocações que são feitas contra os presidentes são muito contundentes e muito difíceis de serem negadas. Quando você tem um apartamento que foi construído, que foi reservado, que foi preparado, que se deu tempo para que fosse reformado, uma reforma com preço quase que de outro apartamento no mesmo prédio, e no final dele pronto, você vê os funcionários, tanto da obra quanto da empresa que tocou a obra, o diretor da obra, receber numa surpresa família do ex-presidente. Então tá óbvio que aquela obra está sendo entregue. Tá óbvio isso. Mas ainda assim eu vou dizer que não, estava visitando para ver de um amigo, de um colega. Quer dizer, não tem como fugir. A gente está esperando só a hora de fato conectar esses pontos. Mas é uma notícia que aguardada. Eu não acredito que o presidente venha a ser preso. Mas se tão somente ele for condenado, me parece que vai ser um estrago tão grande para ele, enquanto figura mítica que se transformou, porque quem ouve os presidentes falar parece que está ouvindo o Messias falar. Não existia nada e eu disse, haja luz. Não existia nada e eu disse, que surjam comidas para aqueles que não têm. Quem ouve o presidente parece que é o Messias que desceu. Então, se entrar na história dele essa informação de que ele foi condenado, ainda que ele permaneça em liberdade, me parece que por dentro ele é um homem destruído. Eu creio que o Senhor, ele está ouvindo a oração da igreja. Nós temos orado durante anos para que o Senhor extermine com a corrupção, para que haja justiça. Então, o Senhor está levantando pessoas que não estão envolvidas com esquemas de corrupção e que têm coragem de se levantar para poder denunciar o pecado, né? Então, nós estamos sendo, apesar da crise do Brasil, essa crise foi extremamente importante para que algumas decisões fossem tomadas com muito rigor, com muita seriedade. Então nós precisamos celebrar, porque é o Senhor sarando a nossa nação. Creio eu nisso, e nós precisamos, não só o ex-presidente, como todas as outras pessoas envolvidas, os outros ex-presidentes e tantas pessoas, o presidente da Câmara
pessoas que estão passando por situações e que estão sendo investigadas e que eu creio que é o Senhor sarando a nossa terra e que é o que nós sempre esperávamos, né? Já foi dito aqui que não houve precedente dessa corrupção na política que nós estamos vivendo. E o que mais me assusta é a certeza que os que fazem o mal acabam tendo de impunidade. É uma dissimulação sem tamanho. Eu ouvi uma frase dita pelo Lula e ele dizia assim: se eu for preso, me torno um herói. Se eu não for, me torno presidente. Se eu morrer, eu torno mito. Né? E se ainda tem essa terceira opção. Então, a convicção de que as coisas se darão certo. Então, deixa aqui uma palavra de juízo a Isaías 10 acerca disso, embora no outro contexto, mas que é válido para esse, onde a palavra do Senhor diz assim, 10, versículo 2. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Ou seja, ainda que a justiça da terra falhe, há uma justiça divina que não há de falhar. A questão também, né? Tudo pago em dinheiro vivo, né? As reformas, né? O que foi comprado, tudo isso, né? E isso foi falado. Né? Eu creio que a assessoria jurídica, né, do ex-presidente, né, que com certeza deve ser muito boa, ela deve muito também não é à toa que ele foi conduzido, né? Porque tudo está dentro e deveria estar, e creio que deva estar, né, do princípio da ampla defesa e do devido processo legal. E a partir desse momento, há muitas pessoas que está aí, né, creio que para próximo domingo aí marcado uma passeata, né, essas questões todas, para que muitos possam analisar, não é? Que não é a questão, muitas das vezes fala de uma perseguição política, né? Estou sendo perseguido politicamente por isso ou por aquilo, mas a grande verdade é que quem sabe, e vive da verdade, não tem medo em momento algum de dar a sua cara a tapa. Seria talvez uma coisa muito fácil de chegar e falar assim, olha, não foi meu, não é meu, por isso, qualquer um de nós poderíamos explicar isso de uma forma muito simples, mas o medo em falar a verdade, o medo seria o próprio usar esses argumentos, né? Se por um acaso fosse mentira, usar esses argumentos como plataforma política e dizer, olha só, isso é perseguição, por isso, eu não vou preso porque eu não fiz. Mas essa fuga, toda essa manobra que nós estamos vendo, né, no sentido de que para de repente fugir, né, e ter um foro privilegiado, ele vou vir a ser ministro. Gente, vamos pensar sinceramente, se é verdade, olha só, eu não fiz por causa disso. Então, fica um alerta antes de perseguições políticas, buscar verdadeiramente aquilo que é verdade. Chegou a minha vez de falar sobre esse assunto. Eu sou uma pessoa que vivo ansioso, vivo uma ansiedade justificada, porque eu exerço a minha cidadania plena, absoluta, intensa, participativa, desde 1960. Participei intensamente de tudo e sempre preocupado. Aprendi a entender que fatos como esse não são motivos de alegria para ninguém, de regozijo para ninguém, tem que ser, motivo de tristeza, porque está acontecendo conosco, enquanto o povo está sofrendo por todos os motivos de crise econômica, desemprego, enfim, na área da saúde, só vemos falências em todas as ordens de administração pública. Ainda vem à tona esse assunto, essa decisão, que o que nós temos que esperar, eu digo, nós somos crentes, nós vamos orar para que as pessoas sejam inspiradas nas decisões, mas nós temos que esperar que o Ministério Público tenha realmente os argumentos para esse tipo de procedimento, ou estaremos diante de um fato que vai desmoralizar aquilo que talvez seja a única esperança que nós temos hoje de recuperar um pouco de ética, um pouco de comportamento moral em nosso país, que é a própria justiça, com todos os defeitos que possa ter. Nós não podemos confiar no executivo.
isso está sendo dito em todos os dias na imprensa. Nós temos vários ministros que estão lá processados, envolvidos em problemas que terão que ser comprovados naturalmente, mas que estão envolvidos. E que fala-se até que o próprio ex-presidente poderá ser um ministro para se acobertar nesse biombo digamos assim, deste julgamento aí no Supremo Tribunal Federal com foro especial, né? O foro não é privilegiado, mas é especial, né? Porque não cabe mais recurso, é um tipo de foro diferente. Vale até um dia a gente falar sobre isso. E eu fico muito triste. Eu, como político que sou, tenho mandato, tenho responsabilidade, nunca vi nada igual, mas a minha grande preocupação é que este assunto, nesse momento em que as tensões estão à flor da pele, em que a população está desanimada, desiludida, sofrendo, nós possamos ter conflitos e confrontos e possamos ter sangue na rua. Isso nós não podemos deixar de pensar. Vamos orar para que isso não aconteça, porque houve incitação, com certeza, por todos, houve incitação. Mas enfim, incitação. Mas enfim, é a situação. Eu fico muito triste. Sou apenas uma voz em 513 deputados. De maneira que uma voz, mas uma voz basta, né? Uma voz no deserto. Precisamos estar falando sempre. E aproveito neste momento para agradecer pessoalmente e reforçar a importância que é nós levarmos à frente essa proposta do Ministério Público Federal, as 10 medidas contra a corrupção. Quem está participando, continue participando. A ideia é que no mês de abril, esse processo, essa lei de iniciativa popular será encaminhada à Câmara dos Deputados. E quanto mais assinatura tiver, melhor. Irmão Harold, aqui um dos nossos ouvintes pediu aqui para aproveitar a presença aqui do senhor aqui no nosso WhatsApp, pedir para o senhor explicar quem assumirá ou quem assumiria a presidência da República se a Dilma saísse, já que os presidentes do Senado e da Câmara estão enrolados, diz a nossa ouvinte, é o termo que ela diz, estão enrolados na Operação Lava Jato. E também se o vice-presidente pode assumir ou ele sai junto com a Dilma. Tudo na hipótese aqui, né? Eu vou falar, tem muitas hipóteses, eu vou falar institucionalmente. Quer dizer, na vacância do cargo de presidente da República, em qualquer tempo, assume em qualquer tempo o vice-presidente para completar o mandato. Essa é a situação. No caso da vacância dos dois cargos, presidente e vice-presidente, aí que tem uma regra. Se ocorre nos 2 primeiros anos do mandato, assume o presidente da Câmara dos Deputados, que é o terceiro nesta ordem, e ele convoca eleições em até 90 dias, novas eleições. Aí é o processo eleitoral normal, novas eleições, para conclusão do mandato. A outra situação, se ocorre a partir do terceiro ano, quer dizer, nos 2 últimos anos, aí é uma situação diferente. A vacância ocorreu, a vacância do presidente e vice-presidente. O presidente da Câmara dos Deputados assume e convoca aí sim uma eleição indireta. O próprio Congresso Nacional, as duas casas se reúnem e elegem um presidente da República para concluir o mandato. Esta é a situação institucional. Nada mais fora disso. Muito bem. Agora, quanto à questão de estar enrolado, isso aí a imprensa está mostrando todos os dias, isso já é uma outra questão. É uma outra assunto. Muito obrigado aqui aos nossos queridos companheiros, as informações e a participação de todos vocês no nosso debate 93 de hoje. Pesquisa 93. JR, hoje nós perguntamos, se você soubesse do pecado de alguém da igreja, você confrontaria a pessoa ou contaria para a liderança? Terminamos a pesquisa com 89% dos nossos ouvintes dizendo que falariam com a pessoa e 11% com a liderança. Vanessa Rodrigues, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje. Hoje nós queremos agradecer a Deus e honrar ao Senhor pela vida do nosso querido irmão Harold de Oliveira, que completa aqui mais um ano de vida para nossa alegria. A nossa querida Andréia Maier conosco aqui no estúdio, ela que dirige a nossa 93 FM e convive com o irmão
irmão Harold há muitos anos, apesar dos dois serem bem jovens. Eu queria dar um bom dia aí para os nossos ouvintes, né? Em nome da 93 FM, da MK, dizer assim, o quanto o Harold, né, o deputado, o Harold, aqui como a gente chama, é importante, né, para essa empresa, como é um exemplo para nós. E para mim, pessoalmente, né, que ando aí há muito tempo, conheço há muito tempo, é um privilégio andar com uma pessoa com uma moral, com ética, com tantos predicados aqui que eu teria que ficar muito tempo falando. Então, assim, eu admiro muito você, Harold. Admiro demais. E, assim, eu me emociono, né, ao falar disso, porque é uma posição muito importante na minha vida. E um grande exemplo para todos nós, né, uma referência no Brasil, é uma pessoa que, junto com a Evelise e com a Marina, fazem toda a diferença na questão da música evangélica no Brasil, o que era a música antes dessa família e o que é a música hoje no Brasil, né? É uma música que está aí em todos os lugares, influenciando, né, assim, a cultura no Brasil, enfim, tanta coisa aconteceu nesses 20 e tantos anos aí de história na música evangélica no Brasil. E assim, enfim, falar de música, falar de 93, GMK é uma grande emoção. E eu queria deixar aqui uma frase do Bertolt Brecht que eu acho que resume tudo isso que a gente pensa, né? Que eu sei que é um uníssono aqui dentro da nossa empresa e que os ouvintes aí do outro lado concordam com a gente. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas você, Harold, são os que lutam uma vida toda e esses são imprescindíveis. Você é imprescindível para nós, tá? A gente te ama e a gente te deseja felicidade, novos sonhos, muita garra, porque a gente precisa de você e o Brasil precisa de homens como você, tá? Feliz aniversário. Já vou chorar, já tô chorando, né? Tô chorando. É muito. Nós somos uma família, né? E na família, você sabe, nós sempre dispensamos o sentimento melhor de carinho, de amor, e é assim que nós nos sentimos aqui nas empresas, com uma família estendida, com os nossos ouvintes, enfim, nós somos essa grande família. E eu, na minha vida, sempre, em todos os lugares que eu andei, e não foram poucos, no Brasil, no exterior, eu sempre tive esse privilégio de transformar as pessoas que estavam comigo em integrantes da minha família. Então eu estou muito feliz, eu gostaria de estar fazendo hoje 25 anos, mas infelizmente não é assim, né? O tempo vai passando, então eu já estou na fase de contar a cada dia, né? Estou contando dia a dia, sabendo, na certeza de que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então agradeço todas as manhãs, porque ainda acordei, né? Acordei, porque o dia que eu não acordar, não sei como é que vai ser, mas acordei. Então eu agradeço a Deus, porque estou com saúde, que estou com disposição, porque tenho funções, tenho sonhos, tenho projetos. Porque eu digo a vocês que nunca deixei de ter projetos futuros, projetos para eu realizar e que mobilizam o meu dia a dia, né? Eu tenho projetos, continuo com esses projetos e estou inteiro para realizá-los. Não sei se vai durar 30 anos, 40, mas eu vou chegar lá, tá? Essa é a situação. Agradeço o carinho de todos vocês, recebi muitas mensagens, recebi muitas mensagens no celular, no tablet, tá? E eu não sei se terei tempo de respondê-las todas. Agradeço aqui de público o carinho que vocês revelam. Para mim, me renova. Estou na ativa aqui no governo do estado, estou na ativa no exercício do meu mandato e quero continuar à disposição do que Deus, que está no controle da minha vida, tem reservado para mim, até que eu seja assim necessário no entendimento possível. Então é assim que eu estou me posicionando e me colocando. Obrigado a você, JR, obrigado aqui aos debatedores que hoje representam centenas de debatedores que passam aqui pelos nossos estúdios, nossa plateia, e a Andréia. Você sabe que as nossas empresas quem manda nas nossas empresas são mulheres, né? A Andréia
Invelise, Cristina, Marina, né? Eu sou submisso. Invertendo a situação, eu sou apenas submisso. Eu só passo no caixa de vez em quando. Só passo lá de vez em quando precisa. O resto elas é que fazem. Eu sou grato a Deus pela vida delas, através da vida da Andréia, que está aqui hoje representando todo mundo. Nós recebemos aqui, irmão Aroldo, também uma mensagem que vem da sua equipe do dia a dia também aqui, dizendo: hoje é dia de agradecimento, nós servidores da Secretaria do Estado de Trabalho e Renda e de seu gabinete desejamos as mais ricas bênçãos, feliz aniversário. E a frase que o senhor conhece muito bem: o melhor de Deus ainda está por vir. É outra família que construímos no ano passado, uma família maravilhosa de profissionais ali na Secretaria de Trabalho e Renda do Estado. Estou muito feliz por ter tido esta oportunidade. Deus me deu esta oportunidade de aumentar as relações da minha família. Nós queremos agradecer a Deus por essa vida preciosa. O pastor Marco Antônio Oliveira, reverendo Marco Antônio Oliveira, vai estar orando conosco e nós vamos apresentar o tema de hoje. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, mas especialmente vamos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Harold, pelo seu aniversário, registrando aqui a gratidão de todos nós, os milhares de ouvintes que agradecem a Deus pela sua vida. Quem já acompanhou o senhor nesses nossos eventos aí, nos grandes eventos de massa, né? Sabe como o senhor anda largado no meio das pessoas e todo mundo fica observando e vendo como o senhor gosta de estar no meio das pessoas. E as pessoas gostam de tocar, de conversar, de dar um abraço, tirar uma selfie. Jogar nas redes, é importante. Pensa por isso. É com base nesta canção que aqui está firme nas promessas, nós vamos orar juntos, agradecendo ao Senhor e marchando firme sempre em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu quero de antemão parabenizar o Harold e agradecer a Deus pela sua vida, que o Senhor te dê uma longa existência ainda entre nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti por mais esse dia. O Senhor tem sido bom, o Senhor tem estado conosco e por isso nos unimos nesta oração para agradecer pela vida do Teu servo, nosso irmão Harold de Oliveira. Obrigado por esta vida, por esta história, e nós lhe pedimos agora, de forma muito especial, Senhor, que o Senhor conceda muitos e muitos anos de alegria e de serviço, de saúde plena. Concede aquilo que o Teu servo mais necessita. Agora, Senhor, também nos lembramos daquelas pessoas que estão chorando, que estão encarceradas, que estão nos hospitais. Lembramos, ó Pai, da Pretinha, clamamos pelo milagre, clamamos para que Teu anjo possa tocá-la e levantá-la. Lembramos também do Brasil. Pedimos a Tua bênção para os nossos governantes. E esta situação que nos causa impasse, perplexidade, pedimos que o Senhor tenha com muito cuidado, Senhor. Não permita que o Brasil adentre por caminhos obscuros e estranhos. Preserva a paz e a graça. Enfim, Pai, conceda-nos um dia e uma tarde maravilhosas. Amém. Amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.